Oi pessoal, bom dia. Estou com saudade de vocês. Não tem sido fácil para nenhum de nós, né? Mas vamos procurar manter a calma, a serenidade, por mais difícil que seja, para que logo tudo volte ao normal. Nesse momento, o isolamento é necessário, sim, né? O mundo todo está pedindo esse isolamento para nós. Então, por mais que não seja fácil, nós vamos continuar lutando da maneira que podemos, né? É um vírus invisível, não podemos ficar saindo porque esse vírus vai ser trazido por nós se estivermos na escola para dentro das nossas casas, onde temos nossos idosos, pessoas mais frágeis, com diabetes, cardíacas, hipertensas. Então nós temos que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, dos países que estão lutando contra essa pandemia e que não tiveram a chance que a gente está tendo hoje de fazer esse isolamento social para diminuir essa curva brutal de alastramento do vírus, tá? Bom, vamos lá, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, que é um tema importantíssimo na história, um episódio que traz muitas modificações, influenciado também pelo iluminismo. Lembra, eu cheguei a comentar com vocês, quando nós falamos em iluminismo na sala de aula, que o iluminismo seria a matriz de vários outros movimentos que se inspirariam nesse movimento político intelectual da Europa do século XVIII. E a Revolução Francesa acontece em 1789, representando a passagem da Idade Moderna para o que nós conhecemos como Idade Contemporânea, que é a que vivemos até os dias de hoje, tá? Século XVIII ainda também, 1789. Só que para a gente entender por que eclodiu, por que aconteceu a Revolução Francesa e o que ela foi, nós temos que falar sobre o cenário da época, os antecedentes, tá? Então eu fiz um esqueminha aqui para ir seguindo e podendo explicar para vocês. Eu não tenho uma lousa, infelizmente, para poder montar um esquema, então eu recomendo que vocês estudem anotando o que eu estou falando no próprio caderno de vocês. Eu acho que isso facilita. Quando nós pudermos voltar, a gente faz uma revisão e aí pelo menos vocês têm todas essas anotações. É claro que vocês também já têm o material, seja livro ou apostila, né? O pessoal que quiser acompanhar também conosco, tá? Bom, entre esses antecedentes, nós temos um governo absolutista, governado por Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta, extremamente irresponsáveis, que gastavam excessivamente sem se preocupar com absurdamente nada, tá? Muito menos com o povo, na França. Nós temos uma sociedade considerada a sociedade estamental, porque ela é dividida em classes, ela é dividida em estamentos, e dividida então em primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Quem compõe o primeiro estado é o clero, Igreja Católica, o segundo estado é composto pela nobreza, e o terceiro estado é composto pela burguesia, mais o povo, que nós também conhecemos naquela época como sans-culottes, por conta da roupa que eles utilizavam. Enquanto a roupa da nobreza tinha culotte, ela era cheia, né, de frescuras, era mais cara, a elite, né, gostava de mostrar a pompa e o luxo. A roupa da população mais pobre não tinha culotte, ela era feita do material mais barato possível, tá? Mas essa hierarquia social, ela é muito importante para nós, porque o terceiro estado, que é composto pela burguesia, que tem o poder econômico, comerciantes, alguns industriais, é ela quem paga impostos. A burguesia e o povo pagam impostos, sustentando o segundo e o primeiro estado. Ou seja, sustentando os nobres e o clero. Então é uma sociedade extremamente desigual, injusta. Na maioria da historiografia, nós encontramos que essa sociedade estamental francesa é uma sociedade onde não há mobilidade social, não há mudança de classe social. Mas a gente verifica que na prática não há mudança de classe social para os pobres. Porque a burguesia se dividia em alta e baixa burguesia. A alta burguesia tinha dinheiro. E muitas vezes essa alta burguesia comprou títulos de nobreza. Título de conde, de marquês, de duque, esses títulos chamados nobiliárquicos, tá? Bom, e por conta disso, há uma certa mobilidade social, né? Então quase não há mobilidade social. Com relação aos pobres não tem mobilidade alguma, mas a burguesia enriquecida poderia comprar títulos de nobreza, tá? Então nesse caso específico há uma certa mobilidade da sociedade, tá bom? Um outro ponto importante do cenário daquela época, considerado um antecedente da Revolução Francesa, é uma sociedade rural, com base agrícola, embora tenha pequenas indústrias já, né? Mas é uma sociedade basicamente rural.
e vai viver uma crise econômica muito grande, ocasionada por alguns fatores, tá? Entre esses fatores, a gente vai ter um aumento no preço do trigo, por conta de questões até ambientais, né, devastação de produção agrícola, que vai levar a um aumento do preço do trigo, levando uma crise porque as pessoas não tinham preço para comprar o pão. E o pão era um alimento básico na mesa do francês, né? Bom, além disso, a França estabeleceu um acordo econômico com a Inglaterra, no qual ela saiu perdendo. Um tratado conhecido como Tratado Eden-Heineval. Que tratado era esse? A França se comprometia a vender vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra venderia, por sua vez, tecidos. Porém, a França achava que ganharia na quantidade, porque os vinhos eram mais baratos. Mas não foi assim como ela esperava, porque a Inglaterra tinha tecidos muito caros, aliás, os tecidos ingleses eram vendidos no mundo todo, e isso fez com que a França se prejudicasse nesse acordo econômico. Então a crise econômica foi se agravando na França. Um outro episódio, a perda na Guerra dos 7 Anos. A guerra entre França e Inglaterra, dos 7 anos, por disputas territoriais, leva à derrota francesa, que sai, obviamente, economicamente devastada. E, para piorar a situação, Luís XVI, como eu disse a vocês, não estava nem um pouco preocupado com o povo, gastava absurdamente sem pensar nas consequências, e como a França tinha como grande inimiga a Inglaterra, e afinal tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, ela apoiou a independência dos Estados Unidos, para que a Inglaterra perdesse as suas 13 colônias. Como que ela apoia? Ajuda financeira. Luís XVI, mesmo com os cofres públicos da França abalados, vai retirar 2 milhões de libras naquela época e vai mandar para as colônias americanas, para que elas se libertem da Inglaterra naquele momento. Isso vai gerar uma polêmica imensa e vai agravar absurdamente a crise na França. E aí, a insatisfação da burguesia cresce. Porque, veja, nós estamos vivendo uma crise econômica. A burguesia é quem paga imposto. Eles têm poder econômico, mas eles não estão tendo lucro diante da situação que se fez naquele momento. Então, influenciados pelo pensamento iluminista, cria-se o ideal, inclusive, que vai ser o lema da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, em que a burguesia quer buscar justiça. E começam então a pensar em tentativas de solucionar essa crise econômica. No primeiro momento, o governo francês convoca uma assembleia chamada Assembleia dos Notáveis, lá em 1787. Estou mostrando então o cenário antes de eclodir a Revolução Francesa. Essa Assembleia dos Notáveis, que foi realizada pelos ministros Brienne e Calonne, propunha que a nobreza pagasse mais impostos. Pagasse impostos, aliás, porque não pagava, né? Mas a nobreza não aceita de forma alguma essa proposta de solucionar a crise. Há uma revolta dessa aristocracia, que é a nobreza, e aí o governo tenta uma segunda solução, em 1789, com a Assembleia dos Estados Gerais, convocando o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, o terceiro estado, a burguesia e o povo. Mas a burguesia é que ia participar dessas decisões. O povo permanecia excluído do processo político, como sempre. Apenas vai ser usado pela própria burguesia como massa de manobra durante a Revolução. Nós vamos ver como isso vai acontecer, tá? O que seria a Assembleia dos Estados Gerais? Haveria uma votação para buscar solucionar a crise financeira. A proposta, no entanto, era de que a burguesia pagasse mais impostos, mais do que já pagava, e a nobreza e o clero permanecessem sem pagar impostos. Mas a burguesia não queria isso. Como é que se decide essa Assembleia dos Estados Gerais? Ela era feita com uma votação por estado, ou seja, o primeiro estado o clero, o segundo estado a nobreza, o terceiro estado a burguesia. Acontece que se a votação é por estado, clero e nobreza têm os mesmos interesses. Quem é que vai sair perdendo? A burguesia. Então a burguesia desejava que a votação fosse feita por cabeça, por indivíduo. Aonde nós temos o maior número de pessoas? No primeiro estado ou no terceiro? No terceiro estado, que é a burguesia mais o povo. Então, se a votação fosse por cabeça, eles teriam vencido. Mas não aceitaram, né? A Assembleia dos Estados Gerais não aceita. O clero e a nobreza se negam a ter que pagar qualquer tipo de imposto. E a burguesia, então, se revolta definitivamente e se retira da Assembleia dos Estados Gerais. E essa saída da burguesia da Assembleia dos Estados Gerais é que vai dar origem à Revolução Francesa.
todos aqueles fatores que eu trouxe, a crise econômica, a existência de um absolutismo exagerado nas mãos de Luís XVI, todos aqueles fatores que eu elenquei, somados a essa insatisfação da burguesia, levam à eclosão da Revolução Francesa. Então, no dia 14 de julho de 1789, a burguesia lidera uma movimentação popular, que ela usa o povo como massa de manobra para atender os seus interesses, é isso também que a gente tem que deixar muito claro, e invade a Bastilha. A Bastilha era a prisão política na França, para onde eram mandados todos os inimigos do rei. Afinal, estávamos num absolutismo que não aceita oposição. A tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, essa queda da Bastilha, representa o fim do absolutismo monárquico. Não é o fim da monarquia, é o fim do absolutismo. Permanece uma monarquia parlamentarista ou constitucional, com seus limites, então, com limites ao poder do rei. Desculpa, gente. Bom, a partir daí, nós temos uma alta burguesia que vai tomar o poder. Nós temos dentro da burguesia uma divisão muito clara em alta burguesia e baixa burguesia. A alta burguesia nós conheceremos como girondinos na França e a baixa burguesia conheceremos como jacobinos. Nesse primeiro momento de liderança de eclosão da Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha, são os girondinos, a alta burguesia, que tomam o poder, com a ajuda do povo, mas não pensando nesse povo, pensando em atender os seus próprios interesses. Porque a burguesia tem poder econômico, mas ela deseja também ter poder político. Bom, o que acontece a partir do momento que os girondinos tomam o poder? Nessa monarquia constitucional, cria-se uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai limitar, portanto, o poder do rei. Então, eles não defendem, naquele momento, retirar Luís XVI. Eles apenas querem limitar o seu poder e atender seus interesses. Como? Essa Assembleia Nacional Constituinte determina a abolição de alguns resquícios feudais ainda dessa sociedade, porque eles querem algumas modificações para que a burguesia tenha mobilidade social. Clara influência iluminista, tá? De ideais de liberdade, igualdade, mas principalmente uma defesa da propriedade privada. Lembram quando falamos do Locke lá no Iluminismo, que defende que o homem tem direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade? Quando a gente fala sobre isso, ele atende aos interesses dessa burguesia, que deseja garantir o direito à sua propriedade privada. E junto com essa Assembleia Nacional Constituinte, nós teremos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Que vai trazer a igualdade jurídica e a propriedade privada. Só que isso atendendo interesses da burguesia, principalmente da alta burguesia. Ao mesmo tempo, no ano seguinte, em 1790, surge o Código Civil do Clero, que vai estabelecer o seguinte: afinal nós temos a alta burguesia aí limitando os poderes do rei. Esse Código Civil do Clero estabelece uma igreja que será a partir de agora subordinada ao Estado. Porque eles não querem mais que a igreja esteja acima dessa sociedade, tá? Um outro ponto, confisco dos bens do clero. Afinal, a igreja sempre foi uma instituição poderosa, não só ideologicamente, mas sempre teve poder econômico, muitas terras. E terras significa ter dinheiro. Até hoje é assim, naquela época ainda mais, tá? Mas havia uma divisão do próprio clero. Uma parte do clero, que é chamada de clero juramentado, aprova essa Constituição, tá? Aprova essa Constituição. Mas tem uma parte do clero, que é o clero refratário, que recusa essa Constituição, que não aceita essa limitação ao seu poder e à sua influência enquanto igreja, tá? Então, dentro do próprio clero, nós teremos essa divergência, esse conflito, que é interessante a gente trazer. No ano seguinte, em 1791, cria-se a primeira Constituição. E essa Constituição, então, estabelece, torna legítimo o poder de uma monarquia constitucional, onde o poder do rei é limitado. Isso significa que nós temos a divisão do poder. Lembram de Montesquieu, iluminista, que pregava a tripartição dos poderes, a divisão em executivo, legislativo e judiciário? É isso que vai se legitimar nessa primeira Constituição da França, essa divisão dos poderes, limitando o poder de Luís XVI. O voto passaria a ser censitário. Isso significa que ele é baseado na renda. Tem que ter uma renda mínima para poder votar. Ou seja, a exclusão das pessoas permanece,
Por isso que eu disse que a burguesia está buscando atender os seus interesses. Afinal, ela tem dinheiro, ela tem poder econômico. O que ela deseja agora é também ter poder político. Outro detalhe dessa primeira Constituição de 1791, eles vão trazer uma lei chamada Lei de Chapelier, que proíbe greves dos trabalhadores. Ou seja, eles querem manter o controle sobre essa população. Eles não querem um movimento popular, gente. Eles nunca desejaram um movimento popular. A Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa, tá? Podem afirmar isso com toda certeza. Bom, a partir daí, nós teremos algumas divisões e surgimento de partidos muito claros na França, tá? Essas divisões burguesas no Congresso se dão pelo fato de que a alta burguesia, composta pelos girondinos, defende uma monarquia constitucional e o voto censitário, baseado na renda. E eles se sentavam à direita no Congresso. Por isso que a gente tem essa ideia até hoje, de direita, né? Movimento de direita que defende a elite, movimento de esquerda que defende a população mais pobre, tá? Não que isso seja totalmente errado, mas a gente fala em um outro momento, tá? E os jacobinos, que eram a baixa burguesia, que ocupavam cadeiras no Congresso naquele momento, eles, diferente dos girondinos, os jacobinos defendem uma república e defendem o sufrágio universal masculino, o voto para todos os homens, independente da renda mínima. Ou seja, eles são mais a favor, né, do direito dos cidadãos como um todo. Acontece que nós teremos problemas por isso. Dentro desse congresso, além dos girondinos se sentarem à direita e defenderem a monarquia constitucional e o voto censitário, e os jacobinos se sentarem à esquerda e defenderem a república e o sufrágio universal, nós temos uma parte que fica no centro, tá? Que é o chamado pântano. Eles ficam em cima do muro, sabe aquelas pessoas mornas, né? Estão sempre em cima do muro, nunca se posicionam em nada na vida. Esse era o pântano. Ficava no centro, apoiava quem estivesse no poder. Se os girondinos estivessem com mais privilégios, estamos do lado dos girondinos. Se os jacobinos estivessem no poder, estamos do lado dos jacobinos, tá? Isso acontece em todos os lugares na vida, né, gente? Bom, a partir daí, vai crescendo, então, essa mobilização por limitar o poder do rei, o que assusta os demais países absolutistas, porque os reis absolutistas europeus começam a ficar preocupados com a influência que a Revolução Francesa pode ter nos seus países de origem. Afinal, esse movimento está crescendo. Bom, o que surge a partir de então? A criação de um movimento contra-revolucionário, contra a Revolução Francesa. Formado por quem? Pelo rei, próprio Luís XVI, que não quer ter os seus direitos, né, os seus poderes limitados. O clero, aquele clero refratário que se recusa a ter modificação. E os países absolutistas. Inclusive, esse movimento contra-revolucionário assina um acordo chamado Declaração de Punitis, tá? Que depois vocês podem ir pesquisando mais também. Mas é um documento importante que firma um acordo entre eles para que se organizem e invadam a França para acabar com a Revolução Francesa. Acontece, gente, que a Maria Antonieta, que era a esposa do Luís XVI, ela era austríaca. E o rei austríaco tentou ajudar Maria Antonieta e Luís XVI a fugirem da França. Só que isso foi um erro muito grande que o Luís XVI e ela cometeram, tá? Por quê? Em junho de 1791, eles tentaram fugir. Primeiro que foi assim, é surreal, porque tentaram fugir numa carruagem real e Luís XVI disfarçado de mendigo. Gente, como é que um mendigo vai estar numa carruagem real? É claro que eles foram parados, foram presos e depois ele vai ser acusado inclusive de traição, porque ele está abandonando o seu povo num momento de revolução, em que inclusive estavam sendo ameaçados por países externos, ameaçados de invasão, movimento contra-revolucionário. Bom, o rei é preso, acusado de traição. Maria Antonieta também vai ser presa, tá? Qual é a consequência disso? O movimento contra-revolucionário chega a invadir a França, que é a união do rei, do clero, com também, né, a nobreza e os países absolutistas. Aí os jacobinos, que são a ala mais radical, eles proclamam pátria em perigo. Eles dizem, ó, nossa pátria está em perigo, a gente tem que agir. E o que eles vão fazer? Eles vão ter o apoio do povo, dos sans-culottes. Vão ter o apoio do povo, formam um exército popular, que fica conhecido como Comuna Insurrecional de Paris, para expulsar o movimento contra-revolucionário. E no ano de 1792, a batalha de expulsão do movimento contra-revolucionário pelos jacobinos com o apoio dos sans-culottes
fica conhecido como Batalha de Valmy, tá? No qual o movimento contra-revolucionário então é derrotado e expulso da França. A partir daí, Luís XVI é acusado definitivamente de traição e nós teremos a formação de uma república na França. E essa república, também chamada de convenção, que é assim que muitas vezes vão estar nos livros didáticos, nas apostilas, por aí, tá? Na internet, onde vocês desejarem pesquisar. Num primeiro momento, forma-se a república com os girondinos no poder, mesmo que os jacobinos tenham formado esse exército popular para expulsar o movimento contra-revolucionário, tá? E começa um conflito entre jacobinos e girondinos. Por quê? Luís XVI foi acusado de traição, certo? Os girondinos até aceitam perdoar o rei, mas os jacobinos não. Os jacobinos querem matá-lo, querem condená-los à guilhotina, que era a pena comum naquela época. Bom, os jacobinos apoiam a execução do rei e conseguem com que o rei seja executado. E em 1793, Luís XVI é guilhotinado, né? Tem o seu pescoço decapitado. Isso gera um temor absurdo nos demais países absolutistas. Gente, imagina. Qual é o medo desses reis? Não é só perder o poder, é perder a cabeça. Poderia acontecer com eles o que aconteceu com Luís XVI. Então eles formam de novo um movimento contra-revolucionário, que fica conhecido como Segunda Coligação. Vamos nos unir porque essa Revolução Francesa está ficando perigosa para nós. Aí, o clero e a nobreza aqui da França começam a pensar que eles precisam também brecar essa revolução, porque pode tirar os seus privilégios. Eles começam a inflamar, incentivar o camponês, o povão, dizendo, olha, vocês estão ajudando a burguesia, mas a burguesia quer propriedade privada, vocês vão ter onde trabalhar. E vão inflamando o povo, causando inclusive uma revolta camponesa, que fica conhecida como Revolta da Vendéia. E, assim, diante desses ânimos exaltados, os jacobinos conseguem aplicar um golpe nos girondinos e tomar o poder. Tomam o poder e começa um processo mais radical dentro dessa Revolução Francesa. Gente, os jacobinos, que tinham 3 líderes principais naquele momento, Robespierre, Marat e Danton, começam a criar algumas instituições, como o Comitê de Salvação Pública e Segurança Nacional, que era para ter segurança interna, o Tribunal Revolucionário, que era para caçar os opositores e condenar. Eles são extremamente radicais. Eles não aceitam a oposição. E em 1793 eles criam uma nova Constituição, que vai trazer algumas modificações muito importantes, como, por exemplo, o congelamento de preços e salários, que fica conhecido como Lei do Máximo. Congelando preços e salários para tentar minimizar a crise, afinal nós estamos no meio de uma revolução. O ensino público se torna não só público, mas gratuito, extenso às demais pessoas, porque isso não era restrito à elite, né, gente? Só a elite tinha acesso à educação. Os jacobinos são mais ligados às classes populares, lembra? Baixa burguesia. A abolição da escravidão nas colônias francesas, inclusive nessa época que tem a Revolução do Haiti, tá? Ou Ilha de São Domingos, como a gente vai estudar também. E é a favor da reforma agrária. Gente, essa radicalização do movimento assusta profundamente os girondinos. E vai inaugurar um período conhecido como terror. Porque o Marat, que era um dos líderes dos jacobinos, vai ser assassinado pela sua amante, Charlotte Cordier, que era girondina. Quando ele é assassinado, aí Robespierre fica louco. E começa a perseguir ainda mais. Gente, cerca de 300 mil pessoas foram guilhotinadas na França naquele período, em um ano que eles estiveram no poder. É muita coisa. Foi muito sangue, muitas cabeças rolaram. Bom, acontece que os girondinos não vão ficar parados. Depois desse um ano de horror, eles percebem que ou eles se movem, ou eles não sabem onde a situação na França vai parar. O próprio Danton, que era amigo de Robespierre, não aceita e não concorda com essa ação violenta dos jacobinos. E aí Robespierre consegue, inclusive, levar o próprio amigo para a guilhotina, gente. É surreal. Isso vai fazer com que os girondinos tenham mais pavor e reajam imediatamente. Numa reação que fica conhecida como reação termidoriana, porque eles usavam termos específicos pelo calendário da Revolução. E em 1794, os girondinos conseguem reaver o poder e tirar os jacobinos e mandar Robespierre para a execução, porque ele tinha agido com extrema violência e matado milhares de pessoas. Bom, expulsam então os jacobinos. E começa também um período conhecido até como terror branco,
porque alguns jovens girondinos mais radicais, chamados muscadins, perseguiam os jacobinos e queriam executar também, tá? Então não tem ninguém ali muito, né? Ninguém é santo, obviamente, mas ali não tem ninguém muito sensato, tá? Não havia equilíbrio. Bom, em 1795 eles criam uma nova Constituição, afinal a Constituição dos Jacobinos ela era muito popular, né? Ela dava muito acesso para a população, isso não é interessante para a alta burguesia. Nessa nova Constituição volta a valer o voto censitário, baseado numa renda mínima, ou seja, exclusão das pessoas de novo da participação política, do processo político. Bom, forma-se o diretório. Esse diretório é formado por alguns girondinos que são escolhidos, são 5 deputados girondinos, e a partir daí começam intensos conflitos com a oposição jacobina, que não aceita muito, né, ter sido expulsa do poder. Surgem alguns levantes populares. Entre esses levantes populares, a gente tem a Confederação dos Iguais Conspiração dos Iguais em 1796. É tanta coisa e a gente fica com milhões de coisas na cabeça, né? Vocês me desculpem. Conspiração dos Iguais. Um levante popular, um movimento popular, liderado principalmente por Graco Babeuf e Filipe Buonarroti, ou Felipe Buonarroti, tem várias traduções do nome dele, mas o que nos interessa é que essa conspiração dos iguais buscava igualdade jurídica, o fim da propriedade privada e igualdade social. Gente, falar em fim da propriedade privada para a alta burguesia é pedir para morrer. Os girondinos vão reagir com extrema violência e vão matar os líderes da conspiração dos iguais. Depois eu peço, inclusive, que vocês leiam um pouquinho mais sobre essa conspiração dos iguais, porque é um assunto extremamente interessante. É que num vídeo como esse eu não tenho condições de falar sobre tudo, tá? Detalhadamente. Bom, a partir daí, os países absolutistas começam de novo a se movimentar. Afinal, eles não gostam desse movimento da Revolução Francesa. E aí os girondinos começam a ficar preocupados. E na França havia um general que se destacava por ser um grande estrategista, que era Napoleão Bonaparte, que oferece ajuda aos girondinos e diz, olha, eu posso ajudá-los a derrotar esse movimento contra-revolucionário mais uma vez que está ameaçando invadir a França e acabar com a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte oferece a sua ajuda, os girondinos aceitam e entregam, na verdade, o poder a Napoleão para que ele depois devolvesse, quando derrotasse o movimento contra-revolucionário mais uma vez, que era um dos países absolutistas, nobreza e clero. Mas não foi bem isso que aconteceu, nós vamos estudar no próximo vídeo, que é o nosso próximo tema, porque Napoleão Bonaparte vai aplicar um golpe nos girondinos, que fica conhecido como golpe 18 de Brumário, e vai se autoproclamar imperador na França. Isso tudo acontece ali, né, por volta de 1799. Gente, todo esse movimento, todos esses episódios para a França, depois de ter guilhotinado o rei, tornado-se uma república, morrido tanta gente na guilhotina, voltar a ser uma monarquia. É inacreditável, né? Mas muitas modificações no mundo acontecem a partir da Revolução Francesa. É por isso que é considerado um marco na história e a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea em 1789, tá bom? Eu vou parar o vídeo aqui e espero que vocês possam ir anotando. Eu vou tentar mandar um resuminho também para vocês no arquivo, tá? Um beijo, bons estudos, queridos, saudade de vocês.